Nós estamos nesse momento com o José Manuel Leme, do Sindicato dos Servidores Municipais de Botucatu. Ele que teve uma reunião nesta noite com os vereadores aqui da cidade de Botucatu, falando sobre reajuste salarial anual. Manuel, como que foi essa conversa? Qual que foi o objetivo dessa reunião? Nós conseguimos, o ano passado, adiantar nos anos eleitorais a data base do servidor, que é no mês de maio. Nos anos eleitorais ela passa a ser março. E como nós já encaminhamos o pedido de reposição de 13,05% das inflações para a prefeitura, a comissão e os diretores do sindicato resolveram então solicitar essa reunião junto com os senhores vereadores para que eles pediam um apoio deles nessa luta de valorização dos servidores, que infelizmente ela não vem sendo atendendo os desejos, os anseios da categoria durante os anos que passam. Então, desta vez, o objetivo nosso foi mobilizar os senhores vereadores com esse compromisso de estar lutando do nosso lado, de estar conversando junto com a administração, lutando para que realmente seja valorizado o servidor dentro daquilo que ele merece. Que nós precisamos fazer com que o servidor seja visto pela administração municipal, pelo patrão, pelo prefeito, com outros olhos, porque na verdade, se o prefeito hoje ele está sendo bem avaliado dentro da administração pelo que ele fez durante o mandato dele, é porque na verdade quem deu a cara a tapa lá e fez o serviço foi o servidor. Então nós não queremos nada mais do que justiça, de que a valorização seja feita anualmente, pelo menos dentro do que a inflação anual aponta seja reposta. Então, essa reunião com os vereadores nós achamos que foi muito produtiva, nós tivemos aí uma aceitação deles, assinaram esse compromisso com a gente e esperamos que esse ano, a partir desse momento, seja um marco histórico da maneira que a gente resolveu negociar. Nós resolvemos negociar de uma maneira diferente dos outros anos e esperamos que isso dê resultados positivos para toda a categoria. Agora, houve uma primeira conversa com a prefeitura, com o governo municipal. Qual que foi a reação, os termos dessa conversa? Houve algum avanço? Na verdade, como nós havíamos pedido essa mudança da data base, nós começamos a conversar em dezembro do ano passado. Porém, ela acabou não seguindo as negociações, porque houve um atrito, umas discussões em relação à maneira de pensar, de desviar a pauta da negociação, então onde que nós acabamos não dando sequência naquela negociação. E também não vimos a possibilidade de continuar negociando naquele momento, pelo fato de que nós não tínhamos os números do fechamento quadrimestral do ano 2015. O qual nós esperamos até a semana passada, que foi apresentado inclusive aqui em audiência pública, para ter em mãos esses números e ver até onde a prefeitura pode investir na valorização do servidor. Então, eu creio que essa negociação mesmo começou a partir da semana passada, onde que nós protocolamos o pedido de reposição inflacionária de 13,05. E sabemos que isso é perfeitamente possível de se fazer, dentro do que apresenta a receita corrente líquida e a despesa com o pessoal dentro da prefeitura, que aí os gastos com o pessoal iria em torno de 45% a 46%, ainda ficando 7% abaixo do limite prudencial. Então, nós esperamos que isso ocorra nos próximos dias, para que esse mês de março seja um mês histórico dentro da valorização do servidor. Existe uma dificuldade de conversação com o atual governo? Ou essa negociação geralmente ela é tranquila? Como que tem ocorrido? Nós percebemos que durante esse período que nós tivemos aí, o sindicato apenas reivindicando, ele acaba sendo atropelado pela administração. A administração chega, fala, vai dar para fazer isso e só, e manda para a Câmara, e os vereadores acabam sendo obrigados a votar aquilo que eles mandaram, porque na verdade o que ocorria? Ocorria que nós sentimos que somente o sindicato estava tendo uma dificuldade de avançar nas negociações. Então nós precisávamos de apoio. E quando a gente fala em apoio, um apoio extra que são dos legisladores, dos vereadores, cobrando uma seriedade em relação à valorização dos servidores. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente pega o orçamento público e a gente percebe que existem superávites,
sempre está tendo aumento na arrecadação e os aumentos salariais não correspondem àquilo que o orçamento aumentou. Então a gente estava tendo essa dificuldade, porque também o servidor ele acaba não indo nas assembleias, muitos que por medo, né, de represárias, de ser repreendidos depois, e muitos também porque parece que existe uma disparidade em relação a valores. Então por isso que nós solicitamos inclusive uma lista, né, de todos os servidores antes da reforma administrativa e pós-reforma administrativa, para a gente comparar quanto cada um ganhava antes de 2012 e depois de 2012, para a gente poder mensurar se realmente aquela afirmação do Executivo, que todos tiveram aumento na reforma administrativa, é verdade. Então daí a gente vai poder realmente ver quem realmente teve aumento e quanto foi o aumento de cada um. E se tiver uma disparidade muito grande em percentual, nós vamos reivindicar na justiça por direito de isonomia salarial, porque o João teve 30 e o outro teve 5. Então isso não pode acontecer. Então daí a gente vai buscar esses direitos dentro da justiça também. Mas esperamos aí que esse ano seja diferente e que a gente consiga a valorização que o servidor merece. Vocês estavam comentando também alguns percentuais que não foram aplicados ainda nessa progressão, que falta a lei ser ainda né, aplicada, tudo mais, regulamentada, né? O que seriam esses valores aí que seria uma progressão, né, do funcionário? Cristiano, veja bem, como se não bastasse não ter os aumentos salariais adequados durante as negociações anuais, ainda na transformação do regime CLTista para estatutário, a nossa progressão funcional, que era um direito adquirido histórico já, que nós já tínhamos e que funcionava perfeitamente bem, ela foi mudada no regime, foi mantida o direito no regime, porém faltou regulamentação que tinha que ter sido feita em 180 dias. Então quer dizer, em julho de 2012, ela teria que ter sido regulamentada para pagar as progressões funcionais aos funcionários que tivessem direito a ela. Mas foram empurrando com a barriga, passou 2012, passou 2013, passou 2014, e essa promessa chegou numa afirmação da administração que 5% em cima da grade salarial era impossível ser aplicado. Então a gente chegou nessa conclusão de que a gente precisava entrar na justiça para cobrar esse direito. Mas nada impede também de que nessa negociação os vereadores também ficaram de cobrar isso, né? E nada impede da gente tá tirando o processo lá da justiça caso eles resolvam pagar e fazer um acordo com a gente de como vai pagar, né? Mas é um direito do servidor e a gente não vai abrir mão desse direito. 5% da progressão funcional, que é um processo de evolução funcional do servidor, de carreira, que isso não tem nada a ver com salário, é carreira, e ele tem que ter a valorização da carreira também. Agora, com relação à porcentagem que vocês apresentaram de reajuste, 13%, vocês se basearam em quê para chegar nesse número? Hoje nós estamos em torno de 36% de perda salarial, perda histórica, acumuladas ano a ano. Então quer dizer, nós pegamos a inflação dos últimos 12 meses, de janeiro a dezembro, né? Aí nós tivemos aí uma média de 10, 11%, e nós colocamos um pouquinho a mais para a gente abater, né, nesses 36%, diminuir essas perdas um pouco. Então 13,05% é um número para abater as perdas salariais, as perdas que nós temos históricas. Então não é um aumento salarial, é uma reposição de perda. Então a gente não está nem pedindo aumento, a gente está pedindo que dê reposição para a gente diminuir dos 36, diminuir para 20 e pouco, para depois nos próximos mandatos, outros governos, outros prefeitos, a gente tentar ir diminuindo ano a ano, cadenciadamente, para que a gente chegue num momento que a gente zere as perdas e comece a realmente ter valorização salarial, né, com reposição e aumento real. Muito bem, então, nessa entrevista nós falamos com o José Manuel Leme, do Sindicato dos Servidores de Botucatu, a informação relacionada ao reajuste dos servidores públicos de Botucatu. Era esta a informação, Agência 14 News, a informação começa aqui.
Quer ficar bem informado? Acesse agencia14news.com.br, o maior e mais completo portal de notícias de Botucatu e região. Turismo, esporte e entretenimento e os principais fatos que agitam o Centro-Oeste paulista. Agência 14 News. A informação começa aqui. Quer ficar bem informado? Acesse agencia14news.com.br, o maior e mais completo portal de notícias de Botucatu e região. Turismo, esporte e entretenimento e os principais fatos que agitam o Centro-Oeste paulista. Agência 14 News. A informação começa aqui. Quer ficar bem informado? Acesse agencia14news.com.br, o maior e mais completo portal de notícias de Botucatu e região. Turismo, esporte e entretenimento e os principais fatos que agitam o Centro-Oeste paulista. Agência 14 News. A informação começa aqui. Quer ficar bem informado? Acesse agencia14